Neste capítulo, nós estamos analisando a formação de imagens a partir de diferentes sistemas ópticos. Já analisamos a formação de imagens a partir de espelhos planos, espelhos esféricos, superfícies refratoras esféricas e planas, e hoje iremos analisar a formação de imagens a partir de lentes delgadas. Nós podemos imaginar as lentes delgadas como sendo uma junção de duas superfícies refratoras de raios R1 e R2. Vão existir diferentes tipos de lentes delgadas. A lente delgada mostrada na figura 2.35 é uma lente delgada biconvexa. As convenções de sinais que nós iremos utilizar para as lentes delgadas vão ser as mesmas que nós utilizamos na superfície refratora esférica, ou seja, no caso do raio de curvatura, dos dois raios de curvatura da lente convexa, nós vamos considerar o raio positivo quando o centro estiver à direita do vértice e negativo quando o centro C estiver à esquerda do vértice. Fazendo essa consideração, utilizando essa convenção, nós vamos ter aqui no caso da figura 2.35, da lente delgada representada na figura 2.35, R1 maior que zero e R2 menor que zero. Na nossa análise, nós vamos considerar apenas lentes delgadas, em que a espessura máxima da lente é muito pequena em confronto com as demais distâncias relevantes, distância objeto, distância imagem, raio de curvatura, etc. O objetivo da nossa análise é obter uma expressão que forneça a distância objeto e a distância imagem a partir das características da lente, ou seja, seus raios de curvatura, suas distâncias focais e o índice de refração relativo da lente em relação ao meio em que ela se encontra. Na nossa análise, nós vamos aplicar o princípio de Fermat aos dois caminhos ópticos apresentados na figura 2.35. Nós temos o caminho PAQ, descrito pelo primeiro raio luminoso, e o caminho POQ, descrito pelo segundo raio luminoso. De acordo com o princípio de Fermat, como os raios luminosos partem do mesmo ponto e chegam ao mesmo ponto em comum, nós temos que esses dois caminhos ópticos são iguais. Uma outra observação que nós temos que fazer antes de iniciar os cálculos é que, como nós estamos considerando a lente delgada, nós vamos tomar as distâncias objeto e imagem a partir do ponto O e não dos vértices, como nós estávamos fazendo anteriormente para a superfície refratora e para os espelhos esféricos. Então, nós vamos tomar as distâncias a partir do ponto O, distância imagem e distância objeto. Além de assumirmos a lente delgada, nós vamos considerar que os raios luminosos que a atravessam são pouco inclinados em relação ao eixo da lente, ou seja, nós vamos considerar que atravessam a lente apenas raios paraxiais. A partir dessas considerações, nós vamos ter como resultado a relação entre esses segmentos de reta logo abaixo. Nós vamos ter o segmento de reta PO aproximadamente igual ao segmento PV2, que é a distância objeto, o segmento de reta OK aproximadamente igual ao segmento de reta V1Q, que é a distância imagem, e o segmento de reta PB, que é esse que nós temos aqui no nosso esquema, vai ser aproximadamente igual a PO, que é a nossa distância objeto. E o segmento de reta DQ, que aparece aqui no nosso esquema, vai ser também aproximadamente igual à distância imagem. Então, de acordo com o princípio de Fermat, os caminhos ópticos PAQ e POQ são iguais. E se esses caminhos são iguais, a diferença entre eles é nula. O que nós vamos fazer agora é definir cada um desses caminhos e, em seguida, realizar essa operação. Então, vamos lá. Que seria o caminho óptico PAQ. Bem, o caminho óptico PAQ ele vai ser
P mais D1 vezes o índice de refração do meio, né? Que é N1, mais D2 mais Q vezes o índice de refração do meio, que é N1. Então vai ficar assim. Vai ser P mais D1 que multiplica N1 mais Q mais D2 que multiplica N1. Isso aqui vai ficar... Você vai rearranjar, né? Então isso aqui vai ficar igual... Vou deixar tudo D1 de um lado, multiplicando por N1, e isolar a distância objeto e a distância imagem somadas multiplicando por N1 também. Então vai ficar D1 mais D2 que multiplica N1 mais Q mais P Q mais P que multiplica N1. Então agora vamos definir o caminho óptico POQ. POQ vai ser igual. Bem, POQ ele pode ser dividido nesses trechos, ó. P menos T1 mais T1 mais T2 mais Q menos T2. Esse trecho T1 e T2, como ele está dentro do limite da espessura máxima da lente, nós vamos utilizar o índice de refração da lente, certo? O índice de refração absoluto da lente, que é N2. Então, vai ficar assim. P menos T1, que multiplica N1 mais T1 mais T2 que multiplica N2 mais Q menos T2 que multiplica N1. Isso aqui vai ficar Q mais P N1 mais T1 mais T2 que multiplica N2 menos N1. Bem, com os caminhos PAQ e POQ definidos, nós podemos calcular a diferença entre eles. Isso aqui vai ficar D1 mais D2 que multiplica N1 mais Q mais P que multiplica N1. Esse é o caminho PAQ. Menos o caminho POQ, que vai ser Q mais P que multiplica N1 menos T1 mais T2 que multiplica N2 menos N1. E tudo isso aqui igual a zero. Então a diferença de caminho óptico vai ficar D1 mais D2, que multiplica N1, menos T1 mais T2, que multiplica N2 menos N1, igual a zero. Essa é a equação 2.37. Bem, nesse ponto nós temos que lembrar que nós estamos procurando a equação básica das lentes delgadas, né? Que é uma expressão que vai relacionar as distâncias objeto e imagem com as características da lente e o índice de refração relativo da lente em relação ao meio no qual ela está imersa. A expressão 2.37 ela está indo nessa direção, mas ela ainda não está, ela ainda não é a equação básica das lentes delgadas, porque nela não aparecem nem
a distância objeto, nem a distância imagem e muito menos o raio, os raios da lente delgada. Isso significa que a gente tem que continuar elaborando em cima da expressão 2.37, ou seja, nós temos que determinar quem é D1 mais D2 e quem é T1 mais T2. Para isso, nós vamos considerar aqui o triângulo retângulo AOP, né, onde o segmento AO é definido como H, que seria a altura do triângulo. Então, por Pitágoras, nós temos P mais D1 ao quadrado igual a P ao quadrado mais H ao quadrado. Isso aqui vai ficar... Bem, desenvolvendo o teorema de Pitágoras, né, e considerando que D1 ao quadrado tende a zero, porque ela é uma grandeza muito pequena em relação à distância objeto e à altura, nós vamos encontrar que D1 vai ser aproximadamente igual a H ao quadrado dividido por 2P. Nós podemos obter uma relação análoga para D2 aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo AOQ. Está destacado em vermelho aqui na tela. Então, desse modo, nós vamos encontrar para D2 a seguinte relação. D2 vai ser aproximadamente igual a H ao quadrado dividido por 2 vezes Q. Essa é a expressão 2.39. Nós acabamos de encontrar D1 e D2, então nos resta agora descobrir quem é T1 e T2 e substituir na expressão 2.37. Se nós observarmos o triângulo AOC1, nós vamos poder encontrar através do teorema de Pitágoras a relação entre H, T1 e R1, que é um dos raios da lente delgada. Então, aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo AOC1, nós vamos encontrar R1 ao quadrado igual a R1 menos T1 ao quadrado mais H ao quadrado. Colocando em função de T1, a expressão vai ficar T1 aproximadamente igual a H ao quadrado dividido por 2 R1. Aqui mais uma vez no desenvolvimento do teorema de Pitágoras vai aparecer uma grandeza muito pequena elevada ao quadrado, muito pequena em relação às outras dimensões que nós estamos trabalhando, né, que é o raio e as distâncias objeto e imagem. Ou seja, vai aparecer aqui o termo T1 ao quadrado. T1 já é muito pequeno em relação às outras dimensões, né, as outras medidas. Quando eu elevo ao quadrado, esse termo vai tender a zero. Então eu elimino ele aqui, ó, da minha soma e eu tenho como resultado final essa expressão que vocês podem ver aqui, que é a expressão 2.40. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo AOC2, nós vamos encontrar para T2 uma relação análoga à que nós encontramos para T1. Nós vamos encontrar T2 aproximadamente igual a menos H ao quadrado dividido por 2 R2. O sinal negativo na expressão se deve ao fato do raio R2 estar à esquerda do vértice, né? Fazendo com que ele seja menor que zero e, consequentemente, a expressão para T2 também vai ser negativa. Substituindo os resultados que nós encontramos para D1, D2, T1 e T2 na 2.37, nós vamos encontrar H ao quadrado sobre 2P, que é D1, mais D2, que é H ao quadrado sobre 2Q, que multiplica
N1 menos T1, que é H ao quadrado, sobre 2 R1 menos H ao quadrado sobre 2R2, que é T2, que multiplica N2 menos N1. Isso tudo vai ser igual a zero. Colocando H ao quadrado sobre 2 em evidência, a expressão vai ficar, né? H ao quadrado sobre 2, que multiplica N1, que multiplica 1 sobre P mais 1 sobre Q, menos H ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, que multiplica N2 menos N1. Isso aqui igual a zero. Dividindo todos os membros da expressão por N1, nós vamos encontrar, como N2 sobre N1 é o índice de refração relativo da lente em relação ao meio e H tende a zero na aproximação paraxial, a expressão abaixo se torna 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a N21 menos 1. N21 é o índice de refração relativo da lente em relação ao meio, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Essa é a equação básica das lentes delgadas. Se nós fizermos Q tender a infinito nessa expressão, esse termo tende a zero e a expressão vai fornecer o ponto ou a distância focal objeto. Se, por outro lado, nós fizermos P tender a infinito, o primeiro termo da expressão tende a zero e a equação passa a fornecer a distância focal imagem. Conhecendo-se as dimensões características da lente, ou seja, seus raios de curvatura e suas distâncias focais, o resultado apresentado por essa expressão, pela expressão 2.42, a equação básica das lentes delgadas, só vai depender do índice de refração relativo da lente em relação ao meio no qual ela está imersa. A figura 2.38 apresenta a classificação das lentes delgadas. Aqui nós temos a lente A, que é a lente biconvexa que nós utilizamos na nossa análise. B, a lente plano-convexa. Você vê que um dos raios tende a infinito. C, a lente menisco positivo. D, a lente bicôncava. E, a lente plano-côncava. Aqui mais uma vez nós temos um dos raios tendendo a infinito. E F, a lente menisco negativo. A equação 2.42 ela é geral. Ela serve para resolver qualquer uma dessas 6 lentes apresentadas aqui na figura 2.38. A diferença vai ser que você vai ter cuidado, né? Você vai ter que ter cuidado na sua análise para determinar o sinal correto dos raios e se determinado raio tende ao infinito ou não.